Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou refazer aí uma revisão da aula de estádios que eu já gravei sobre essa aula, mas eu acho melhor a gente rever essa aula porque eu acho que faltou algumas informações importantes. Depois da aula de estádios, nós iremos falar aí um pouquinho sobre a aula de domínios, certo? E no final dos slides de domínios, terão os exercícios que vocês deverão fazer para a aula de hoje, certo? Então, eu acho que é interessante a gente rever a aula de estádios agora, visto que vocês realizaram o exercício de resistência dos materiais na última aula. Então, eu vou voltar aí para a nossa aula de estádios, certo? Inicialmente a gente vai para a aula de estádios e depois, logo em seguida, eu já falo aí um pouco sobre domínios, ok? Bom, estádios de tensão no concreto armado. Então a gente denomina estádios as diferentes fases pelas quais um elemento de concreto armado, submetido à flexão simples, ele é solicitado desde o início do carregamento até a ruptura da seção, certo? Bom, então, pessoal, vamos inicialmente falar aí sobre o nosso estádio 1, certo? Bom, o estádio 1 ele é dividido em duas fases. Ele é dividido em estádio 1A e estádio 1B. No meu estádio 1, percebam o seguinte, a minha seção aqui, ela vai ter alguns parâmetros que serão de muito interesse para a gente. Percebam que aqui a gente tem uma altura D, certo? Essa altura D, ela é o seguinte, verificam que essa seção aqui é onde estão as minhas armaduras de aço, certo? Então, da distância do centro de gravidade da minha armadura de aço até a borda mais comprimida, a gente chama isso daqui de altura D, e o nome dessa altura D a gente chama de altura útil, certo? Então esse D, vocês vão ver que lá em domínios vai ser extremamente importante para a gente. Ele é a minha altura útil, certo? Tudo bem? Ele é diferente da minha altura da linha neutra aqui, certo? Lembram, linha neutra é onde eu não tenho tensões na minha peça, ou seja, onde as deformações são nulas, certo? Bom, nesse estádio 1A, esse daqui é o início do carregamento. Então, eu tenho pequenas deformações de compressão e pequenas deformações de tração na minha peça. Lembrem o seguinte, pessoal, pensem o seguinte, eu estou fazendo uma flexão, certo? Se essa flexão está atuando dessa forma aqui, vou só pegar a minha régua, ela faz isso, né? Traciona embaixo, comprime em cima. Então, na minha seção, se eu tiver uma seção aqui, certo? A parte de cima vai haver compressão, a parte de baixo vai haver tração, certo? Ainda aqui é possível a gente ver o seguinte, que nesse início do carregamento, as deformações são tão pequenas que o meu concreto ainda resiste à tração. Verifiquem aqui o seguinte, aqui a gente tem essa deformação de tração pequena com essa tensão aqui, de tração, o meu concreto resistindo a ela, certo? E na minha parte comprimida, a gente tem as minhas tensões de compressão. Isso daqui é linear. Tá, vamos só analisar um pouquinho aí como que é o diagrama tensão-deformação do meu concreto em sua fase linear. Então, eu vou projetar aqui para vocês o diagrama tensão-deformação do meu concreto na fase, no seu diagrama tensão-deformação no seu período experimental. Se a gente for fazer aí experimentalmente o diagrama tensão-deformação do meu concreto, então eu vou pegar um corpo de prova, certo? E vou comprimir ele lá na minha máquina de compressão. Percebam que o diagrama tensão-deformação do concreto é uma curva, certo? Só que quando a gente está tratando de deformações bem pequenas, ou seja, bem aqui nesse início do trecho, essa curva bem no início, ela se confunde com uma reta, né? Bem aqui no início.
Então a gente nem consegue perceber que isso daqui é uma curva. Então isso daqui é uma reta. E é exatamente esse período que a gente está tratando aí no estágio 1A. Então percebam que no início a gente tem uma reta, essa reta vai começar a virar uma curva conforme o meu carregamento vai aumentando, conforme as minhas deformações de compressão vão aumentando, até que o meu concreto se rompa, certo? Tudo bem? Entendem isso? Bom, então vamos só voltar aqui na nossa aula aqui de novo. Então nesse início de carregamento, essa tensão do meu concreto é linear, então é o início, não faz sentido. Isso daqui a gente só utiliza para mostrar para vocês como que é o início aí das tensões que ocorrem nas minhas estruturas de concreto. Para nós, no dimensionamento de concreto armado, o que vai importar é como que esse concreto se rompe, certo? Então isso daqui é como as minhas peças estão em serviço, a gente pode dizer aí, certo? Bom, então a gente tem um concreto que ele não está fissurado na região tracionada, porque, percebam, o meu concreto aqui ele resiste às tensões de tração. Toda essa parte aqui que tem tensão de tração tem deformação de tração. Toda essa parte abaixo da minha linha neutra está tracionada, certo? Então, ele ainda está resistindo às minhas tensões de tração. A gente vai ter um diagrama de tensão linear na tração e na compressão, sendo válida a lei de Hooke. Lembra do exercício que a gente resolveu em sala de aula? Isso daqui é resistência dos materiais, certo? A gente não calculou lá uma tensão máxima de compressão, uma tensão mínima, máxima de tração, certo? E isso daqui a gente ligou os dois, porque a gente considera que a lei de Hooke, que é a proporcionalidade entre a deformação e a minha tensão, certo? Tudo bem? Bom, e ele é utilizado aí, esse meu estágio 1A, para verificação das deformações em lajes, que são elementos que têm pouca tração, são elementos pouco fissurados, certo? Por isso, então percebam aí que a gente utiliza só o estágio 1A para elementos em serviço, certo? Então, para nós em concreto armado, que o que me interessa é como ocorre a ruptura do concreto armado, não faz sentido a gente estudar o estágio 1A em estado limite último, que é quando a gente analisa aí a ruína, certo? Estágio 1B. Já no meu estágio 1B, o que ocorre? Eu aumentei esse esforço aqui de flexão, aumentou as deformações de tração e compressão, e agora o que está ocorrendo é o seguinte: olha, como aumentou essas deformações de tração, essa tensão no meu concreto na parte tracionada está começando a não mais resistir à tração. Percebam que o meu diagrama aqui de tensões no meu concreto comprimido, que essa parte está comprimida, certo? Se a gente faz essa flexão, esse momento aí na minha peça, a parte de cima vai estar comprimida, certo? Ok? Ainda é muito pouco, certo? Então aí a gente ainda está em qual fase aqui do nosso diagrama? A gente está ainda bem no comecinho aqui, das minhas deformações. Então, quando a gente fala que a gente está no estágio 1A, é muito pouco que a gente utiliza de concreto, certo? E muito pouco que a gente vai utilizar de aço. É um esforço muito pequeno, tudo bem? Certo? Então, vamos lá. Então, prosseguindo, como que são as características do meu estágio 1B? Aqui a gente está na iminência de ruptura à tração. O que é iminência de ruptura à tração? O meu concreto, se você aumentar mais esse momento fletor, gerando mais deformações de tração embaixo e mais de compressão em cima, isso daqui, o seu concreto vai começar a fissurar, certo? Tudo bem? O meu diagrama de tensão é linear na região comprimida, como a gente consegue perceber, e ele é não linear na região tracionada. Isso indica o quê? Que o seu concreto está começando a não mais resistir à tração. Parece que isso daqui é muito esforço, é quase nada de esforço, pessoal. Seu concreto em serviço quase nunca vai estar no estágio 1, ele vai estar no estágio 2, ele já vai estar fissurado com toda a certeza, certo? Então, esse diagrama aqui indica que o seu concreto vai começar a fissurar lá no seu estágio 2, certo? Então, quais são as propriedades do estágio 1?
Bom, devido à baixa resistência do concreto à tração, percebe-se a inviabilidade do dimensionamento nessa fase. É claro, eu quero que o meu concreto resista à tração? Não, quem vai resistir à tração é a minha armadura de aço. Como eu falo como eu sei que esse concreto tem baixa resistência à tração, eu tenho pouco esforço. Então eu quero que esse concreto resista a muitos esforços. Eu não posso dimensionar então uma peça de concreto simples, porque a tração ela vai resistir poucos esforços de flexão, certo? Ele é utilizado para o cálculo do momento de fissuração, que é a separação do estágio 1 e do estágio 2. O que é o momento de fissuração? Esse momento que eu aplico aqui na minha peça, certo? Que começa a gerar esse estado que vai começar a fissurar. Esse momento é o que a gente chama de momento de fissuração, que é o momento a partir do qual a minha peça vai começar a fissurar, certo? O estágio 1 termina quando a seção fissura, então o estágio 2, a minha seção já vai ter fissuras, certo? E, portanto, ele é utilizado na verificação do estado limite de serviço de formação de fissuras. Se eu não quero que minha peça tenha fissuras, eu devo analisar aí ela em estágio 1, tudo bem? Certo? Estágio 2, então vamos falar um pouquinho do estágio 2. O estágio 2, esse momento aqui já é um pouco maior do que do estágio 1, certo? Bom, então eu vou ter maiores deformações de compressão e maiores deformações de tração. Percebam que esse concreto abaixo da linha neutra, a gente fala que ele já está fissurado, certo? Como eu aumentei as deformações de compressão, vamos analisar lá no meu diagrama tensão-deformação do meu concreto. Digamos que a gente está agora nessa fase aqui, ó, aumentei as deformações de compressão. Percebam que o meu diagrama tensão ainda é linear, certo? Ainda é uma reta aqui nesse início, ok? Então, se a gente olhar aqui o nosso diagrama de tensões do nosso concreto na sua parte comprimida, ele ainda é linear, só que na parte tracionada ele não resiste mais à tração, certo? Então, as equações que a gente fez lá na resistência dos materiais, que a gente considerava que isso daqui era linear tanto na compressão como na tração, não valem mais. Estágio 2, que é como a maioria dos seus elementos de concreto armado estão, não valem as equações de resistência dos materiais. Então, trabalhar com estado limite de serviço em peças de concreto armado é difícil o equacionamento, justamente porque você precisa de uma nova teoria para poder demonstrar aí as características desses estágios, certo? Bom, então aqui quais são as características do estágio 2? O meu concreto está fissurado na região tracionada, ele não mais vai resistir à tração, certo? As tensões de tração, percebam, tensões de tração, por quê? Mas eu não tenho tensão de tração, tenho deformações de tração, certo? Esse aço aqui com essa deformação, o que ele vai ter? Vamos analisar aí o diagrama tensão-deformação do nosso aço. Ó, ele vai ter o seguinte, ó, ele tem deformações, né? Esse aço vai ter uma certa deformação, então ele vai ter uma tensão relacionada a essa deformação, ok? Tudo bem? Bom, prosseguindo, o meu diagrama tensão é linear na região comprimida, certo? E vale a lei de Hooke nessa região, só na região comprimida. Só que as equações de resistência dos materiais, aquele sigma é igual a my sobre z, simplesmente não valem mais nada para essa região aí para o nosso estágio 2. Certo? Quais são as propriedades do estágio 2? Ele é utilizado em verificações de peças em serviço, principalmente vigas. Então, vigas em serviço, na maioria dos casos, estão em estágio 2. Ah, então a minha viga está fissurada? Com toda certeza. O que a gente precisa é que nesse estágio 2 as fissuras não sejam tão grandes que comprometam a durabilidade da minha viga. Afinal, se eu tenho fissuras, isso daí, ó, agentes agressivos no meio ambiente podem atacar essa armadura, certo? Corroendo a armadura. Então a gente tem que limitar essas fissuras. A gente sabe que vai fissurar, só que a gente limita essas fissuras aí nos estados limites de serviço, certo?
Então ele é utilizado para a verificação de estado limite de abertura de fissuras e estado limite de deformações excessivas. A abertura de fissuras, meu concreto vai estar fissurado. Eu tenho que limitar essas aberturas para que não sejam tão grandes, para que elas não ataquem aí a minha armadura de aço, certo? O estágio 2 ele termina com o início da plastificação do concreto comprimido. O que é plastificação do concreto comprimido? Se a gente analisar aqui o diagrama tensão-deformação agora do nosso concreto, vou voltar aqui, aí. O meu concreto ele estava linear até uma certa deformação. Aí ele vai começar a plastificar a partir de uma certa deformação. Ele plastifica, quer dizer que ele já está começando a perder resistência à compressão, certo? Tudo bem? Bom, então prosseguindo aí. E com a evolução do carregamento, a fissura e a linha neutra caminham no sentido da borda comprimida até que ocorra a ruptura do concreto. Se a gente for voltar aqui, a minha linha neutra ela estava aqui embaixo no estágio 1B. Ela está subindo na minha seção aqui, indicando que vai ter mais deformações de compressão e mais deformações de tração, certo? Então, lá no meu estágio 3, a gente vai ter que essa linha neutra aqui, ela vai estar acima do estágio 2, certo? Então vamos para o estágio 3 aí e vamos finalizar a parte aí de estágios da nossa aula. Estágio 3. Percebam que esse momento aqui no estágio 3 é muito maior do que do estágio 2. Essas deformações aqui no meu concreto, elas são muito maiores de compressão e muito maiores na tração. Bom, analisando aí os diagramas de tensões, o meu concreto na parte tracionada, que tudo isso daqui indica tração, não resiste a essas tensões, e o meu concreto na parte comprimida, ele começa a resistir, mas plastificado. Isso indica o que, pessoal? Que a gente já está aqui na parte final, percebam que é uma curva até ele romper. Por isso que agora, no meu diagrama, perto da ruptura, a gente vai ter essa curva aqui. Não é igual à do experimental, nunca vai ser. Essa curva aí é uma curva teórica, só para a gente poder dimensionar as minhas estruturas de concreto. Então vamos lá. O meu concreto já está em fase de ruptura. Então, provavelmente esse concreto, com essa configuração, rompeu, certo? Nesse caso aqui, talvez a gente não sabe se ele rompeu por causa do aço ou por causa do concreto. Isso a gente vai discutir um pouquinho mais lá na parte de domínios. Então, a minha região comprimida, percebam, essa parte de cima eu até desenhei ela aqui, toda comprimida, ela está plastificada, certo? Então, ela vai ter essas tensões aqui de diagrama não linear, ok? O diagrama de tensões, a gente chama ele de parábola retângulo. A norma brasileira, ela configura essas tensões aqui como se fosse esse diagrama parábola retângulo, certo? Quais são as propriedades do estágio 3? É no estágio 3 que é feito o dimensionamento da seção à flexão. Por quê? Aqui a minha seção vai romper. Em concreto armado, o que interessa para a gente é quando o meu concreto rompe. E daí eu vou analisar a quantidade de aço que eu preciso para que esse concreto rompa com segurança, certo? Então, aqui, pessoal, a gente está falando de flexão, né? Flexão, porque, aqui eu tenho um momento. E essa flexão é uma flexão simples, porque ela não vai ter força normal agindo aqui. Se ela tivesse uma força normal, ela seria uma flexão composta. Então, para quais elementos essa teoria que nós vamos estudar serve? Para elementos de concreto armado que sejam submetidos à flexão simples. Quais são eles? Viga e laje, certo? Pilares têm força normal, têm força de compressão. Aí a gente precisa de uma teoria toda apropriada para pilares, para a gente analisar aí como o meu concreto resiste à flexão composta. Primeiro a gente vai no mais simples, que é a flexão simples aí, que é mais tranquilo da gente gerar o equacionamento. Na flexão composta a gente já parte aí para o estudo dos pilares, certo? Bom, esse estágio ele corresponde ao estágio limite último por ruptura do concreto. Meu concreto ele vai romper, certo? O meu aço eu não sei se ele chegou na sua deformação última. Percebam, vamos voltar aqui,
o meu concreto ele chegou numa deformação que ele rompe. O meu aço eu não sei. Não sei se ele chegou nessa deformação máxima que ele vai romper, certo? Então, esse estágio aí ele vai ser um domínio da gente, apenas um domínio. Então, quando a gente falar de domínios aí, vocês vão perceber que a gente vai falar de uma gama enorme de rupturas que ocorrem aí na minha seção, na minha estrutura de concreto, ok? Bom, como é esse diagrama tensão-deformação do concreto no estado limite último? A gente falou que ele era essa parábola retângulo, certo? Então, a norma 6118 de 2014, ela considera o comportamento do concreto lá na sua ruptura. Na sua ruptura, professor? Claro, lembra? No meu estádio 1, no meu estádio 2, a gente está falando de estado limite de serviço. E ele não está plastificado. Ele é uma reta, né? A gente fala que ele está em lei de Hooke ainda. Então, é só no estado limite último que a gente vai ter esse diagrama tensão-deformação aqui do meu concreto, certo? Lembrando, em 2014, esse diagrama modificou. Tanto é que eu até falei na última aula que eu gravei que esse 0,85 está errado. Na verdade, não é 0,85, é alfa-C, né? E essa tensão aqui é alfa-C vezes FCD, vezes 1 menos εc sobre εc2, elevado a N. Mas por que então está errado aí, professor? Na norma antes de 2014, essa tensão de pico era 0,85, certo? Esse εc2 era 2 por 1000 e esse εcu era 3 por 1000. E esse N era 2. Então, essa equação aqui ela era elevada ao quadrado, certo? Se vocês forem pegar livros antigos aí, antes de 2014, vocês verão exatamente esse diagrama que eu estou falando para vocês com essas deformações e esse 0,85 de FCD. O que ocorreu depois de 2014 foi que foi inserido o comportamento dos concretos de alta resistência. E daí o equacionamento ficou um pouco enfadonho, aí ficou um pouco pesado, certo? Então vocês vão ver que as equações, as deformações que ocorrem aqui no meu concreto, elas são mais puxadas lá no concreto de alta resistência, certo? Puxadas não, né? Elas são menores, certo? Só que elas são dadas por um equacionamento, ok? Vamos lá. Bom, como que é essa deformação última εc2 e εcu? Percebam que da deformação zero, ou seja, da minha linha neutra, certo? Até o εc2 aqui, eu tenho esse trecho parabólico. E do meu εc2 ao meu εcu, eu tenho esse trecho retangular, certo? Bom, se o meu concreto for de classe C20 a C50, que era o que existia antes da norma de 2014, esse εc2 é 2 por 1000 e esse εcu é 3,5 por 1000. Agora, como a norma modificou e eu tenho concretos de classe C55 a C90, esse εc2 é dado por essa fórmula em função do FCK e esse εcu é dado por essa fórmula em função do FCK, certo? Tudo bem? Bom, esse diagrama parábola retângulo, ele pode ser simplificado a um diagrama retangular. Então, ó, percebam, isso daqui para a gente efetuar cálculo é uma loucura. Se vocês forem verificar lá a equação da parábola, é muito complicado da gente gerar aí equações com esse diagrama parábola retângulo. Então, a gente simplifica que as tensões que ocorrem nesse parábola retângulo são equivalentes a um diagrama retangular, certo? Então, esse diagrama equivale a esse. Como esse diagrama retangular equivale a esse parabólico, é claro que essa altura x aqui, que é a altura da minha linha neutra, vai ter que ser menor para que toda essa área retangular corresponda a esse parábola retângulo, certo? Antigamente, na norma antes de 2014, nos livros antigos aí, esse lambda, que é uma porcentagem da minha linha neutra, ele era 0,8, certo? Agora, com a norma de 2014, para concretos de classes maiores, de resistências maiores, esse lambda é uma função do FCK. Então, dependendo do FCK, que eu coloco aqui em MPa, então, por exemplo, eu até tinha falado na última aula, se a gente colocar 60 aqui, esse lambda vai dar menor que 0,8, certo? Tudo bem? Bom, a tensão de pico ela é dada em função do tipo de seção que eu tenho. Lembra que eu falei que ela era 0,85 de FCD? Que eu falei, não, ela é alfa-C vezes FCD. Ela vai ser alfa-C vezes FCD
nas seções em que a largura não diminui da linha neutra à borda mais comprimida. Verifiquem, aqui a gente tem a linha neutra na minha seção. Até a borda mais comprimida, nessas seções, a gente tem que as larguras não diminuem, certo? No caso da seção retangular, ela permanece constante. No caso dessa seção prismática, ela aumenta. No caso dessa seção T, ela permanece constante, depois ela aumenta, certo? E ela vai ser essa tensão de pico 0,9 de αc vezes FCD se a minha largura diminuir da linha neutra até a borda mais comprimida. Então a gente tem a minha linha neutra aqui, ó, até a borda mais comprimida. Percebam que a largura diminui nessa seção de circunferência. Percebam que aqui na minha seção triangular ela também diminui da linha neutra até a borda mais comprimida. E nesse prisma também ela diminui da linha neutra até a borda mais comprimida, certo? Esse coeficiente de αc, eu falei que eu vou explicar mais sobre ele na próxima aula. Ele é a multiplicação de 3 coeficientes. O efeito de longa duração, que é o efeito Rush, que seria o seguinte, que na minha estrutura, quando a gente vai fazer o rompimento lá do meu corpo de prova, esse ensaio dura em torno aí de 2 a 5 minutos, certo? Então, na minha estrutura, esse carregamento até ele romper não vai ocorrer aí até de 2 a 5 minutos. A gente está falando aí de um carregamento que vai durar 100 anos, certo? Dependendo aí do meu tipo de estrutura. Então, com esse efeito de longa duração, que a gente considera fluência e outros efeitos, meu concreto não é mais o mesmo de quando ele foi feito depois de 100 anos. Então, ele perde resistência. Portanto, a gente multiplica esse coeficiente aí, essa resistência que eu obtive no meu corpo de prova por 0,75, que considera esse efeito aí de longa duração. Estado triaxial de tensões. Quando eu vou fazer lá o meu corpo de prova, pessoal, eu tenho meu corpo de prova e eu tenho a minha máquina que comprime esse corpo de prova. E aqui em cima, na minha prensa, eu tenho o que? Atrito, certo? Eu tenho atrito entre essa máquina e esse corpo de prova. Como eu tenho atrito, isso daqui segura esse corpo de prova, impede que ele se deforme ao lado. Porque quando eu aperto uma coisa aqui, ela tende a se deformar dos lados. Como ela está impedindo a deformação dos lados, que a gente chama de coeficiente de Poisson, que é ele que determina essas características minhas, então esse concreto na parte de cima ele está confinado. Então eu tenho uma coisa segurando na parte de cima e na parte de baixo. Como ele está confinado, ele tem muito mais resistência do que ele teria lá na sua obra, certo? Por isso que a gente tem que diminuir a resistência desse corpo de prova, considerando aí esse estado triaxial de tensões, certo? E o outro caso aí, pessoal, é em relação ao meu aumento da resistência do concreto. Se a gente for pensar que a gente rompe o nosso concreto aos 28 dias, essa resistência, o meu concreto não para de ganhar resistência aos 28 dias. Ele vai ganhar resistência com o passar do tempo, ele vai ganhando resistência aí. E esse aumento de resistência, no pior tipo de concreto, feito com o pior tipo de cimento que a gente pode pensar em resistência final, que é o CP5 Ari, ele ganha uma resistência aí na ordem de 20% maior do que aquela que você foi medida aos 28 dias. Então a gente considera esse ganho de resistência também nessa tensão que a gente vai utilizar aí para poder representar o meu concreto na sua fase de ruptura, certo? Então a gente está falando aí, percebam que esses coeficientes levam o meu concreto lá a 10 mil dias depois que ele foi realizado. Como que é esse concreto depois de um bom tempo que ele foi feito, até comparado com o meu concreto que eu obtive lá no meu corpo de prova? Esses coeficientes eles tentam mostrar aí como seria essa resistência desse concreto depois de 50 anos com esse concreto que você ensaiou lá 50 anos atrás, certo? Se você multiplicar esses 3 coeficientes aí, dá aproximadamente 0,85, certo? Por isso que aquela tensão que a gente vê lá no nosso diagrama tensão-deformação é 0,85, certo? Só que é 0,85 para concretos de classe C20 a C50. Esse coeficiente aí, ele é uma fórmula para concretos de alta resistência, certo? Ele é 0,85 vezes aí um coeficiente em função do FCK desses concretos de alta resistência, certo?
Bom, aqui pessoal, falei para vocês fazerem um exemplinho aí do diagrama tensão, deformação, parábola, retângulo e simplificado do concreto. Olha, não façam esse exemplo. Eu quero que vocês façam o exemplo da parte final da aula de domínios, tudo bem? Então vamos agora falar aí sobre domínios de deformação na ruína. Bom, para falar um pouco aí de domínios, enquanto os estádios consideram as tensões no concreto na seção transversal, lembra, os meus estádios estavam falando toda a parte de tensões, né? Eu não falei nada das minhas deformações. Os domínios referem-se às deformações no concreto armado em situação de ruína. Então, pessoal, domínio, o que são domínios? São todas as deformações que eu vou ter, todo o diagrama de deformação que eu vou ter possível para que o meu concreto rompa, certo? Então a gente não está falando assim, eu vou aumentar o meu carregamento, eu vou sair de um domínio e vou para o outro. Não, todos os domínios do seu concreto estão rompidos, certo? Então a gente vai analisar várias alturas de linha neutras que esse concreto se rompe, certo? Tudo bem? Bom, então vamos lá. Quais são as hipóteses básicas aí do meu estado limite último para a parte de domínios? Bom, a gente vai considerar perfeita aderência entre a armadura e o concreto que as envolve. Então, as deformações das barras é a mesma deformação do concreto que as envolve. Isso ocorre por causa do seguinte: o meu diagrama de deformação, a gente considerou ele linear, né? Diagrama de deformação, ele só vai ser linear por causa desse aço na parte de baixo, ele está com aderência com o concreto. Porque se ele tivesse solto, a deformação desse aço ia ser muito maior do que a do meu concreto. Então não faz sentido aí a gente considerar que não seja linear esse diagrama de deformações, ok? Bom, vamos lá. Hipótese de manutenção da forma plana da seção transversal até o estado limite último. As seções planas permanecem planas durante a deformação. Isso significa o seguinte: no meu diagrama também de deformações ele vai ser linear, porque quando eu aplico uma flexão, a gente fala que a minha seção que estava reta, ela vai se deformar dessa forma. Ocorre isso na prática? Não. Então, quando a gente voltar aí nas aulas presenciais, eu vou fazer essa experiência com vocês. Eu vou deformar lá a minha espuma. Vocês vão ver que essa deformação que ocorre na minha espuma não é linear, certo? Só que a gente considera linear para que a gente possa efetuar aí os cálculos em concreto armado, ok? Bom, há duas situações possíveis que uma estrutura de concreto armado ela pode ruir, ela pode romper, né? Então, ou ela rompe por causa do aço, que o meu aço chegou lá na sua deformação máxima de 10 por mil, certo? Então, vamos lá para o nosso diagrama de deformação do meu aço. Ou esse aço chegou lá nessa deformação última dele, ele rompeu, certo? Ou, o que ocorre? Ou eu vou ter ruína por ruptura do concreto. Então, minha peça de concreto armado, ou ela vai romper por causa do aço ou por causa do concreto. E aí no caso de concretos com classe até C50, ela rompe com 2 por mil se eu tiver compressão simples. Então se eu for fazer meu corpo de prova, ele vai romper aí em 2 por mil, certo? E 3,5 por mil se isso daí ocorrer na flexão. Lembra, aqueles estádios que a gente estava analisando eram todos os meus estádios em flexão, que é o que ocorre nas minhas estruturas aí de vigas e lajes, certo? Elas estão submetidas à flexão simples, ok? Então isso vai ser importante para a gente aí para vigas e lajes, esse 3,5 por mil. E é claro, isso é com concreto com classe até C50, porque se for com classe C55 até C90, esse εc2 aí é dado por uma fórmula e esse εcu aí também é dado por uma fórmula. Prova, o que vai cair na prova aí? Classe até C50, tá? Classes de C55 até C90, vocês vão ver que o equacionamento é muito grande. Não vale a pena a gente pedir isso daí para vocês na prova. Então eu vou priorizar o equacionamento com concretos com classe até C50, certo? Bom, então vamos analisar aí
como que ocorre a ruptura do meu concreto? Por ruína por deformação plástica excessiva do aço. Ok. Para que o aço atinja seu alongamento máximo aí, essa seção ela deve ser solicitada por tensões de tração. Claro, o meu aço na parte inferior ele vai romper quando ele chegar lá na sua deformação 10 por 1000 por tração, certo? Que produzam na armadura uma deformação específica de 10 por 1000. Tá? Como que eu vou produzir tração na minha peça de concreto armado e essas deformações de tração chegam no limite de 10 por 1000? Então, esses esforços, os tipos de esforços que eu posso aplicar nessa estrutura para provocar essa tensão, para provocar essa deformação de 10 por 1000, é o que? Tração uniforme ou não uniforme e flexão simples ou flexão composta, certo? Bom, e a ruína por deformação do aço, ruína por deformação plástica excessiva do aço, ela vai ocorrer na reta A e nos domínios 1 e 2. Calma, calma, respira, toma uma água, certo? E vamos agora analisar o que é reta A, o que é domínio 1 e o que é domínio 2, ok? Vamos lá. Reta A. Reta A ocorre na tração simples, a altura da linha neutra x tende a menos infinito, ok? O que é isso, pessoal? Meu Deus, o que é isso, professor? Olha, seria o seguinte, eu tenho a minha estrutura de concreto, certo? Seria se eu puxasse ela com uma força normal bem no CG, percebam, bem no CG dela, ela vai ocorrer o quê? Toda a minha peça aqui, ó, ela vai se deformar junto, ok? Certo? Isso daqui a gente consegue entender mais quando a gente tem uma prensa, né? A prensa, quando ela comprime, toda a seção comprime junto. Então, a parte de cima das minhas fibras e a parte de baixo das minhas fibras, elas vão ter a mesma deformação se eu puxo e se eu comprimo. Portanto, se a gente analisar aqui, ó, percebam o seguinte, ó, aqui está a minha reta de deformação, ok? Se eu puxo a minha estrutura aqui, toda a minha peça se deforma junto, ok? Se ela se deforma junto, seu concreto, perceba, seu concreto já está fissurado um tempão. Quem vai resistir a essas tensões aí vão ser o aço, ok? Percebam que aqui a gente tem uma deformação do aço, porque eu tenho uma armadura na parte de baixo, e eu tenho uma outra deformação do aço aqui na parte de cima, porque eu tenho uma armadura na parte de cima. E essa estrutura que vai estar puxando aí, certo? Vai estar com essa força normal de tração uniforme, ela vai romper quando o meu aço chegar na deformação de 10 por 1000. 10 por 1000 que é a mesma coisa que 1%, tá, pessoal? Então, essa é a reta A. Quando que eu uso reta A em concreto armado? Nunca. Por quê, professor? Uai, aqui, quem está resistindo ao meu esforço é só o aço. Então, para que você vai colocar concreto? Então, reta A é só uma parte teórica para a gente poder entender como que o meu concreto se rompe se eu fizer aí uma tração simples nele. Ok? Tudo bem? Prosseguindo. Então, vamos lá. Só vou voltar aqui no nosso slide, pessoal. Prosseguindo. Bom, domínio 1. Domínio 1 ele ocorre na tração excêntrica. Então, uma armadura possui deformação 10 por 1000 e a outra armadura deformação entre 10 por 1000 e 0. E a altura da linha neutra x varia de menos infinito e 0. Isso ocorre o seguinte, pessoal. Se eu tenho, lembra, minha força normal aqui, ela estava bem no CG da minha estrutura. Então, toda a minha estrutura se deformava junto, devido a essa força normal aqui estar sendo puxado junto. Quando eu puxo aqui na parte de baixo, o que ocorre? Essa parte de baixo vai se deformar bem mais que essa parte de cima, em tração, ok? Então, percebam que linha neutra é quando eu tenho a minha deformação 0, certo? Bom, se essa parte aqui, ó, se deforma com uma certa deformação e essa parte de cima também se deforma uma certa deformação de tração, a minha linha neutra, onde a deformação está 0, está fora da seção.
Por isso que a minha linha neutra, ela vai variar da onde? De menos infinito, que ela vai vir lá de cima, até ela zerar. Aqui a minha linha neutra é zero no início da minha seção. Ok? Percebam, o seu concreto está tracionado? Tá muito tracionado. E a minha ruptura vai ocorrer porque essa seção aqui, essa armadura de aço da parte de baixo, chegou lá na sua deformação 10 por 1000. Ok? Tudo bem? Eu sei que é uma matéria puxada aí, sei que haverão muitas dúvidas. Então vou deixar essa aula gravada dessa forma, que daí vocês vão conseguir voltar nessa aula quantas vezes vocês quiserem aí. Por isso que eu quis voltar e falar exatamente aí de estádios e domínios novamente, ok? Bom, domínio 2. Domínio 2, ele ocorre na flexão simples ou na flexão composta, certo? Então, parte da minha seção vai estar comprimida e uma armadura vai estar com a deformação 10 por 1000. E a altura da linha neutra x vai variar de 0 a x23. O que seria isso? Percebam, aqui eu posso ter flexão simples ou composta. Vamos para o caso mais simples, flexão simples. Na flexão simples, o que eu vou ter? Eu vou ter o que? Flexão simples, eu vou ter só... Vamos lá, vamos voltar aqui para mim. Voltem para mim. Eu vou ter só o que? Flexão, certo? Essa flexão vai gerar o que? Tração embaixo, compressão em cima, ok? Se ela gera tração embaixo, compressão em cima, eu vou ter deformação de compressão em cima, deformação de tração embaixo. Nesse caso aqui, a deformação de tração na parte de baixo está sendo muito maior do que na deformação da parte de cima. Então percebam que meu concreto vai começar a comprimir, só que essa seção ainda está rompendo por causa do aço. Esse concreto não chegou lá na sua deformação máxima que ele consegue, que é εcu. Portanto, pessoal, esse concreto ele está subutilizado. Ele não está sendo utilizado aí na sua capacidade máxima. Então não faz sentido também a gente falar que a minha peça vai romper em domínio 2. Eu quero que minha peça resista no máxima capacidade do aço e no máxima capacidade do meu concreto. Certo? Bom, então vamos prosseguir aí. Prosseguindo. Domínio A. Vamos para as características do meu domínio 2. A ruína ocorre por deformação máxima de 10 por 1000 do meu aço. Tá, o que significa isso? Significa o seguinte, como eu tenho a ruína por causa do aço e essa deformação é 10 por 1000, a tensão que vai ocorrer no meu aço quando a deformação é 10 por 1000 é a tensão de escoamento FYD, certo? Lembram, isso daqui é 10 por 1000 lá no meu aço, ok? Bom, o que mais? O concreto, a deformação vai variar de 0 a εcu. Pessoal, vocês precisam tomar muito cuidado. Isso são estados que, se o meu aço já chegou no 10 por 1000, ele rompeu, tá? Então aqui a gente está analisando vários estados que podem ocorrer no meu concreto, que ele vai romper de qualquer forma. Então a deformação ela vai variar de 0 a εcu nesse domínio. Portanto, a gente verifica que o meu concreto está mal aproveitado. Se o meu concreto rompesse no εcu, estava ótimo, ok? Bom, então agora, pessoal, vamos analisar qual que é a altura da linha neutra, porque eu falei que ela varia de 0 a x23, certo? Bom, para a linha neutra, vocês vão ver que não é muito bom a gente trabalhar com altura de linha neutra. O que é mais interessante é a gente deixar esse parâmetro adimensional. E esse parâmetro adimensional, a gente vai pegar a linha neutra e dividir pela altura útil, que é a D. Então, a gente vai obter aí um βx, que é linha neutra sobre altura útil, ok? E o meu βx23 vai ser igual ao que? εcu sobre εcu mais 10 por 1000. Jesus, o que é isso, professor? Vamos lá. Eu vou deduzir essa fórmula de βx e eu vou explicar como isso ocorre no meu domínio 2, ok? E o meu domínio 2 ele vai variar da linha neutra 0 até o meu βx23. Professor, não estou entendendo nada. Vamos lá. Ó, o que eu vou ter aqui? Então, vou estender aqui para ficar melhor.
Na flexão simples, pessoal, eu tenho o quê? Vamos lá. Eu tenho deformação de compressão em cima, deformação de tração embaixo, ok? Percebam que aqui eu tenho um triângulo de deformação que eu destaquei ele sendo vermelho aqui, certo? E um triângulo de deformação que eu destaquei ele sendo como azul aqui. Aonde a deformação é nula, a gente fala que é a minha altura da minha linha neutra x, certo? Essa altura até minha armadura é a minha altura útil d. Então, se aqui é x, aqui vai ser x menos d. Se eu fizer a semelhança de triângulos entre o meu triângulo vermelho e o meu triângulo azul, eu vou ter o quê? Que o meu εcu sobre a minha altura da linha neutra x, certo? Então, εcu sobre x vai ser igual a εs sobre x menos d, ok? Mas o meu βx eu defini, isso daí é um parâmetro que eu defini, como ele sendo o quê? X sobre D, certo? Então, é a altura da linha neutra sobre a altura útil. Se eu dividir ambos os lados da minha igualdade por D, a gente vai ter o quê? Que εcu sobre x sobre D é igual a εs sobre x sobre D menos D sobre D. Só que x sobre D é o βx, né? A gente definiu que x sobre D é βx. Portanto, eu vou ter o que? εcu sobre βx, porque x sobre d é βx, é igual a εs sobre βx menos 1, ok? Bom, multiplicando em x isso daqui, eu vou ter o que? Que εs vezes βx é igual a εcu vezes βx menos 1. Fazendo a distributiva, eu vou ter que εs vezes βx é igual a εcu vezes βx menos εcu. Passando esse termo aqui para o lado esquerdo, eu vou ter que εs vezes βx menos εcu vezes βx é igual a menos εcu. Multiplicando os dois termos da minha equação por menos 1, eu vou achar o quê? Isso daqui por menos 1 vai ficar positivo, né? εcu vezes βx, isso daqui por menos 1 vai ficar negativo. Menos εs vezes βx é igual ao que? Isso daqui era menos εcu, vira εcu positivo. Fatorando o meu termo comum βx, eu acho que βx vezes εcu menos εs é igual a εcu. E, portanto, o meu βx vai ser igual a que? εcu sobre εcu menos εs. Ok? Então, essa é a equação deduzida de βx. εcu sobre εcu menos s. Bom, então, caso eu esteja no meu domínio 2, então vamos lá, meu domínio 2. O meu domínio 2, eu falei que ele se inicia quando x é igual a 0 e ele vai até o x23. Quando o meu x é igual a 0, eu não tenho nenhuma deformação de compressão no meu concreto. E eu vou ter a deformação de tração, vai ocorrer ruptura por causa do aço, ele atingindo aí 10 por 1000, ok? Bom, o fim do meu domínio 2 é quando eu tenho o que? Deformação no meu concreto igual a deformação de ruptura εcu e deformação no meu aço de 10 por 1000. Então, minha linha neutra, percebam, ela varia de x igual a 0 até x23. Então, meu βx vai ser o quê? X sobre d. Então, se é x sobre d, 0 sobre d vai ser 0 até o quê? x23 sobre d. Eu não sei o que é x23. Então, vamos deduzir aqui. Eu não sei que βx é εcu sobre εcu menos s. No fim do domínio 2, eu vou ter o quê? Que meu εs é 10 por 1000. E meu εc, que antes era 0, ele vai ser εcu. Então, se eu substituir o meu εs por 10 por 1000 aqui, eu vou achar que o meu βx23 é igual ao quê? εcu sobre εcu menos 10, que é a deformação aí do meu aço. Ok? Certo, pessoal? Bom, por isso, então, a gente verifica o quê? Que meu βx varia de 0 até βx23. E a fórmula do βx23, que é o final aí do meu domínio 2, é dado por essa formulação aqui de βx. Ok?
Bom, ruína por ruptura do concreto na flexão. Pessoal, eu vou parar esse vídeo por hora aí, que eu acho que ele está se estendendo bastante. E eu vou gravar um outro vídeo aí, que daí a gente parte aqui da ruína por ruptura do concreto na flexão. Ok, pessoal? Acho que é muita informação para vocês absorverem. Então, eu vou finalizar essa aula por aqui e depois eu gravo aí a outra aula que a gente finaliza aí a parte de domínios. Eu acho que, como essa aula se estendeu bastante, eu vou preparar o nosso exercício para essa aula como sendo o exercício aqui que eu falei para vocês pularem. Então, eu quero que vocês façam para essa aula o diagrama tensão-deformação parábola retângulo e simplificado do concreto, considerando seção retangular em sua parte comprimida no estado limite último para os concretos C30 e C70, tá? Ok? Então, vamos deixar aí, ó. Depois eu vou postar isso daí no Classroom, mas vocês realizam até essa parte e daí na semana que vem a gente continua aí na parte de domínios para as minhas deformações de ruína por ruptura do concreto na flexão. Ok, pessoal? Muito obrigado. E depois eu posto aí para vocês, quem quiser já ver, eu já vou postar os 2 vídeos da outra parte dessa aula. Beleza? Valeu, muito obrigado aí, pessoal.